Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com todos e todas nós nessa manhã. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versículos 1 até 14, vai estar projetado aqui o texto também. É o texto previsto para nossa reflexão, para nossa conversa dessa manhã, palavra de Deus para orientar a tua vida. Evangelho de Lucas 14, 1 a 14 diz assim: Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e estavam de olho em Jesus. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. Então Jesus perguntou aos professores da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem e o curou. Depois o mandou embora. Aí disse: se alguém de vocês tiver um filho ou um boi que cair num poço, será que não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que seja sábado? E eles não puderam responder. Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer: dê esse lugar para o outro. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Ao contrário, quando for convidado, sente no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer: meu amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se faz de importante será humilhado, e quem se humilha será honrado. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhes pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Até aqui, palavra do Senhor. Era um sábado, diz o nosso texto, dia dedicado ao Senhor, dia de ir à sinagoga, dia de ser instruído pelos ensinamentos e pela palavra do Deus eterno. Era dia de ser inundado pelo amor de Deus para que esse fosse força propulsora para os dias que viriam pela frente. Provavelmente após essa celebração na sinagoga, Jesus foi convidado para jantar na casa de um importante fariseu, uma importante autoridade religiosa. Um fariseu era alguém que fazia parte do grupo dos religiosos que ostentavam santidade, que ostentavam devoção às leis judaicas, geralmente só da boca para fora. Prova disso é que eles colocavam o cumprimento da lei acima da própria humanidade. Vocês percebem que no caminho da sinagoga para aquele jantar, aquele grupo de fariseus que estavam com Jesus, eles encontram um homem que estava doente, com os braços e as pernas inchados. E os fariseus começam a observar Jesus, e eles torcem o nariz para Jesus, imaginando: será que Jesus vai curá-lo no sábado? A nossa lei não permite que curas, que trabalho seja realizado no sábado. Mas o amor e a humanidade de Jesus para com aquele homem que estava sofrendo naquela ocasião foi maior do que o que dizia a própria lei. E as pessoas ficaram sem argumentos, porque maior sinal de fé
era fazer alguma coisa por aquele homem que estava sofrendo, do que não fazer nada. E enfim eles chegam naquele jantar, e não eram mais os fariseus que observavam Jesus, mas era Jesus que agora observava os fariseus e a forma como eles se comportavam naquela celebração, naquele jantar. Eles escolhiam os melhores lugares na mesa. O costume daquela época previa que os melhores lugares eram ocupados segundo o prestígio e a importância das pessoas que estavam lá convidadas por algum anfitrião. Quem fosse visto sentado nos melhores lugares, nos lugares mais próximos do anfitrião, era considerado alguém importante, era considerado alguém de prestígio. Todos queriam os primeiros lugares, todos queriam sentar-se perto do anfitrião. O trabalho de fazer o bem no sábado, isso eles não queriam, mas o prestígio de ser o mais importante em um lugar público, isso eles queriam. E diante dessa cena que é colocada diante de nós, Jesus propõe uma parábola, uma comparação. E como você sabe, para um bom entendedor, uma parábola basta, não é verdade? Ele sugere que quando alguém fosse convidado, por exemplo, para uma festa de casamento, não ocupe logo de cara os melhores lugares, porque pode ser que tenha alguém mais importante do que você e você vai ser constrangido. Você já foi num casamento que você sentou na cadeira do padrinho e aí vem o cerimonial e fala: querido, aqui você não pode sentar porque aqui é o lugar dos padrinhos, aqui é o lugar da família do noivo, da família da noiva. Eu já fiz isso, é esquisito, é constrangedor. Então Jesus sugere assim: quando você for convidado para algum lugar, não tente ocupar os melhores lugares, não queira ficar logo em evidência, porque pode ser que você seja envergonhado. Mas procure um lugar mais ao fundo, não logo os melhores lugares, e se possível o último lugar, porque assim você pode ser honrado e exaltado pelo dono da festa, que vai dizer: meus amigos, Osmar, Mariane, lá no último banco, sentem mais aqui na frente, venham mais perto. Uma parábola, e não tenha dúvida de que Jesus não está falando sobre regras de etiqueta. Jesus não está falando sobre como a gente deve se comportar numa festa. Jesus ele não está falando de falsa modéstia e falsa humildade, não. É uma lição sobre o reino de Deus. Ele está dizendo que Deus honra aqueles que reconhecem a sua inferioridade e a sua indignidade. E ele está dizendo que Deus exalta aqueles que confiam unicamente na misericórdia de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o próprio Deus estende a mão e chama para perto de si aqueles que sabem que precisam de um Salvador, aqueles que sabem que sem a intervenção e o auxílio do céu estariam perdidos na vida. A honra dada por Jesus às pessoas não é prosperidade material, como muito se diz por aí, que os humilhados serão exaltados. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com salvação, com segurança e com eternidade de vida. Perceba, até aqui Jesus está falando sobre a atitude daqueles que são os convidados, não é? Não procure os melhores lugares. Nos últimos versículos ele fala para aquele que é o anfitrião, para aquele que celebra a festa. E ele sugere que quando ele fosse preparar um banquete, ele não convidasse aqueles que podem retribuir o convite que ele faz, como familiares e amigos, mas que ele convidasse as pessoas que não tivessem condições de retribuir o convite que era feito. E ele cita os pobres, os aleijados, os cegos, enfim, aqueles que não eram considerados pela sociedade, aqueles que não tinham prestígio social, aqueles que não tinham as mínimas condições econômicas. Percebam que é uma parábola. Jesus não está dizendo que você não pode celebrar festa com os seus amigos e com a sua família. Não é isso que Jesus está dizendo. A questão é mais profunda.
A pergunta que Jesus aplica no coração daqueles fariseus e que Ele aplica no meu e no teu coração hoje é a seguinte: vocês fazem banquetes esperando retribuição? Ou vocês fazem banquetes por amor, sem esperar nada em troca? A gente pode substituir o banquete por qualquer outra coisa. O que você faz e a forma como você vive, você faz e vive esperando alguma coisa em troca? Ou as tuas atitudes e a tua vida são marcadas genuinamente pelo amor ao próximo, independente de como e se serás retribuído? Percebam que a pergunta é muito mais profunda do que qualquer outra pergunta sobre convidados de uma festa. Eu acredito que temos diante de nós um texto que questiona e que faz pensar a cultura e a prática do nosso mundo. É um texto que propõe uma inversão total de valores. E eu quero destacar algumas mensagens importantes desse texto para a nossa vida enquanto pessoas de fé. E eu espero que você consiga avaliar o teu próprio coração e que esses ensinamentos façam sentido para você também, assim como fizeram sentido para mim ao longo dessa semana enquanto eu meditava nesse texto. Um primeiro ensinamento que eu quero destacar e quero compartilhar com vocês: diante dessa fala de Jesus, dessas parábolas de Jesus, eu percebo a diferença que existe em nós quando nos dedicamos para fazer o bem e quando nos dedicamos para sermos prestigiados. Lembram dos fariseus torcendo o nariz ao ver Jesus curar em um sábado? Eram os mesmos que se dedicavam com afinco para ter os melhores lugares na mesa. E eu fiquei pensando quantas vezes nós empenhamos as nossas forças para sermos vistos, para recebermos elogios, para sermos lembrados, para ter o prestígio das pessoas. Quantas vezes nós empenhamos todas as nossas forças para alcançar e conquistar alguma posição especial, seja lá onde for? Quantas vezes nós sacrificamos a nossa própria humanidade na busca por uma jornada de sucesso e reconhecimento? Mas quando se trata de fazer o bem, especialmente quando ninguém está vendo, nós somos tão negligentes, esquecendo que se nós somos pessoas de fé, nós somos para o outro, em benefício do outro, em benefício do mundo, assim como Jesus foi para aquele homem que sofria em um sábado. A vida não nos foi dada para ser vivida olhando para dentro e lutando para chegar mais alto. A vida nos foi dada para viver olhando para o lado e lutando para que todos cheguem a um lugar digno. Se nós cremos nisso, a nossa vida precisa refletir isso. Segundo ensinamento que eu quero compartilhar com vocês diante desse texto bíblico, eu me deparo com o chamado à humildade. Na parábola de Jesus, aquele que é humilde e não escolhe o melhor lugar no banquete, vocês lembram do que ele é chamado? Amigo. Aquele que senta no melhor lugar, ele diz: sente-se em outro lugar. Aquele que ocupa o último lugar, ele é chamado de amigo. Sente-se em outro lugar. Alguém que é humilde é alguém que reconhece as suas limitações. Alguém que é humilde é alguém que é modesto. Alguém que é humilde é alguém que é simples. É alguém que sabe que precisa de Deus e do próximo para ter a sua vida completa. Alguém que é humilde sabe e reconhece que precisa de Deus e do próximo, e assim eu me torno um amigo do anfitrião do grande banquete. Veja, humildade não tem a ver com pobreza. Humildade não tem a ver com uma falsa contrição que você mostra para as pessoas e diz: olhe só como eu sou humilde. Não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com saber-se dependente do Deus da vida e saber-se no processo, a caminho, sendo moldado pelo Deus da vida e pelas suas orientações. E não tenha dúvida que o caminho de Deus nunca vai te levar para você mesmo.
O caminho de Deus sempre vai te levar na direção do próximo, em amor, em benefício do próximo e do mundo. Isso é ser humilde, saber-se dependente de Deus e saber-se um ser que ama o próximo. Um outro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês, extraído desse texto, é que essas pessoas, essas que são chamadas de humildes, essas que são aquelas que se humilham ao reconhecer que dependem de Deus e que consideram o amor ao próximo, estas pessoas, diz o texto, serão exaltadas. E aqui nós temos um versículo muito mal interpretado. Um professor meu dizia: texto fora de contexto é pretexto. Texto fora de contexto é pretexto. Você já ouviu por aí, em alguma igreja ou na televisão, alguém que está sofrendo e vem alguém que diz: mas os humilhados serão exaltados. Confia, fica firme, faz um propósito com Deus, faz isso que Deus vai te dar aquilo, dá tanto que Deus vai te dar mais ainda. Os humilhados serão exaltados. Basta alguém passar um perrengue que alguém diz: calma, Deus vai te honrar. Calma, Deus vai te exaltar. Uma grande viagem teológica. Nada a ver. Não é isso que o texto está dizendo. Os exaltados são aqueles que serão recebidos pelo anfitrião do grande banquete na eternidade. Ser exaltado por Deus não tem a ver com ter uma vida abençoada financeiramente, com prosperidade, não, mas ser exaltado por Deus é saber-se seguro e esperançoso na vida, mesmo que tudo esteja dando errado. Saber-se exaltado e seguro nas mãos de Deus é saber-se seguro também na hora do fim da vida, porque nós estaremos com o Senhor. Essa é a honra e a exaltação das pessoas de fé. Não é que Deus vai te dar tudo o que você pede, que Deus é esse que precisa me honrar. É o contrário. A exaltação das pessoas de fé é saber-se seguro, protegido e cheio de esperança, mesmo que tudo dê errado. Esses humilhados serão exaltados na glória com o anfitrião do grande banquete. Então cuidado com esses discursos que falam: olha, se você está sofrendo, relaxa que Deus vai te dar tudo de bom. Cuidado. Por fim, nos versículos finais do texto, quando Jesus convida os anfitriões a convidarem as pessoas que não podem retribuir o convite, sugerindo que a gente não deve fazer nada esperando algo em troca, eu quero dizer o seguinte: eu li no Facebook esses dias uma frase, e eu vi algumas pessoas na minha página compartilhando isso. A frase dizia o seguinte: cada pessoa tem de mim a minha versão que merece. Cada pessoa tem de mim a minha versão que merece. Essa não é uma postura de uma pessoa de fé. Me parece que alguém que pensa assim gosta da filosofia causa e efeito, ou seja, se me magoou, eu magoo também. Se você me feriu, me aguarde, eu vou ferir também. Se você falou mal de mim, pois eu falo mais mal ainda de você. Se você me desrespeitou, eu vou te desrespeitar também. Talvez nós devemos nos perguntar se nós realmente amamos o nosso próximo, ou se nós só amamos o nosso próximo quando ele nos ama primeiro. Talvez o que nós gostamos mesmo é da retribuição que nós recebemos por parte das pessoas. E Jesus fala contra isso. Ele nos chama a sermos bondosos, pacíficos, amorosos, misericordiosos, perdoadores o tempo todo, mesmo que nós não recebamos isso em troca. Você já imaginou se Deus nos tratasse como nós merecêssemos? Você já imaginou se Deus nos tratasse como nós merecêssemos? Eu estaria perdidinho.
mas é porque Ele nos amou e nos ama que nós amamos. E é porque nós amamos, independente do que nós recebemos em troca, que nós seremos sal e luz no mundo e na vida das pessoas. Não viva esperando retribuição, não viva esperando nada em troca, não viva fazendo isso para ganhar aquilo. Joana falou na semana passada sobre barganha, lembram? Não viva barganhando, nem com Deus, nem com as pessoas. Seja luz, seja sal de Deus nesse mundo. Faz o que você foi chamado para fazer e deixe com que Deus trabalhe na vida do outro quando Ele não te responde da forma como você esperava. Esse é o chamado das pessoas de fé. Cada um tem de mim a minha versão que merece. Talvez a gente devesse mudar a frase e falar assim: cada um vai receber a mesma versão de mim, mesmo aqueles que eu acho que não merecem. Talvez, mais ou menos por aí. Seja sal e seja luz na vida das pessoas, independente de quem elas sejam e de como elas te retribuem. Meu irmão, minha irmã, são ensinamentos preciosos. Não são ensinamentos fáceis, mas são ensinamentos que nos levam para mais perto de Jesus e que nos colocam dentro do processo de construir um mundo novo e diferente com Jesus. E eu desejo que a semente da palavra que hoje foi lançada encontre lugar no teu coração para crescer, florescer e dar bons frutos. Amém.